Mudando de assunto, você já ouviu falar das terras raras? Esse é o nome dado a depósitos de 17 minerais que são encontrados em abundância pelo mundo, mas que são difíceis de serem extraídos e separados. A China tem o controle, da maior parte dessas terras raras, possui quase 70% das reservas mundiais. O Brasil fica logo atrás. Goiás é destaque no cenário nacional, com 4 cidades, onde já são registradas jazidas promissoras, como Cavalcante, Monte Alegre, Nova Roma e Iporá. Por outro lado, Minasul tem ganhado atenção, porque é a única cidade no país que tem uma mineradora de terras raras, fora da Ásia. Isso, essa mineradora é capaz de produzir os 4 elementos magnéticos essenciais em escala comercial. Mas quais são as consequências da exploração dessas terras raras? Para tentar responder a essas e outras questões, a gente conversa agora com o André Silva, que é engenheiro de Minas e já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Peço que para a gente começar, o senhor se descreva para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, Camila, boa tarde, professor Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, telespectadores. Então, eu sou um homem cis, na casa dos quase 50 anos, de cabelos pretos e grisalhos, sem barba e de pele branca. Bom, para a gente começar, quais são as consequências econômicas para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país, da exploração desses minérios? Seria importante para o Brasil já investir em tecnologia, em know-how para conseguir explorar e exportar esses minérios? Excelente pergunta. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite de estar aqui e estar falando um pouquinho sobre mineração. Como você disse, as terras raras são 17 elementos químicos, que podem estar em alguns minerais e daí a gente fazer a extração e a concentração dos mesmos. Com certeza é importante para o Brasil se industrializar, tá? Porque os recursos financeiros vêm da comercialização das suas commodities ou dos seus produtos. E esses elementos químicos, os terras raras, eles são elementos chamados, então, tecnológicos. Por quê? Porque as aplicações de ponta da tecnologia que a gente usa, celulares, painéis fotovoltaicos, energia eólica, todas vão estar ligadas diretamente a essas terras raras. Tá? Cita aí o caso, por exemplo, do veículo elétrico. Então, a gente não tem motor elétrico hoje para veículos elétricos de alta performance se a gente não utilizar terras raras para a composição desses motores. Então, sim, é importante para o país ter essa fonte de matéria-prima, não só para comercializar com outros parceiros, com outros países, mas para a sua indústria nacional, como é o caso, por exemplo, da WEG, que é uma grande empresa, é uma multinacional brasileira, então ela está em vários lugares do mundo, mas ela é uma empresa brasileira e ela produz motores elétricos com excelência. E ela precisa, então, desses ímãs com terras raras para colocar em seus motores e continuar com a excelência de fabricação de motores. Então, sim, é estratégico e crítico para o país a produção das suas terras raras. Professor, nesse momento a gente tem falado muito sobre a questão ambiental, da exploração de minérios, de recursos naturais e ao mesmo tempo também da redução de emissão de gases de efeito estufa. E quando o senhor fala dos carros elétricos, poderia ser uma saída. Pensando na questão ambiental do nosso país, o que deve ser feito para garantir que essa exploração traga benefícios econômicos, mas também ela seja feita de uma forma segura, que resguarde as populações que vivem nesses locais, o meio ambiente também? Bom, Camila, novamente, excelente pergunta. A legislação brasileira ela é proibitiva no que tange a mineração. Tá? Então, nós não vivemos num país que é permissivo às práticas ambientais nocivas ou danosas. É o contrário. Tá? O Brasil tem uma das políticas ambientais mais avançadas, mais restritivas para a mineração. Então, quanto a isso, a gente só tem que fazer valer as nossas leis e as nossas normas, porque elas já existem. E todas as empresas de mineração de médio e grande porte são muito comprometidas em atender a legislação. Tá? Então, eu tenho total segurança em afirmar que se as empresas que vão estar explorando essas terras raras, como exploram outros bens minerais, são empresas que têm porte, que têm saúde financeira para fazer isso, nós estamos assegurados que legalmente elas cumprirão o seu dever de preservação do meio ambiente. Eu cito, por exemplo, o caso do minério de ferro
com a Vale, no estado do Pará, que a maior área de proteção ambiental do Pará pertence à Vale. Tá? Então, veja que a gente tem uma pequena área impactada, e quando eu falo pequena, é relativa ao tamanho da floresta, é uma pequena área impactada, que é a mina da Vale propriamente dita, mas toda a área em volta da mina, que é de proteção ambiental da Vale, é a maior reserva de proteção ambiental do Pará. Isso é muito importante que a gente tenha essa noção, né? Tenha esse conhecimento. Então, sim, a mineração ela é uma aliada ao meio ambiente, porque a área que a gente impacta em matéria de extensão é muito menor, por exemplo, do que a área que a agricultura vai solicitar, né? Então, nós estamos falando de áreas completamente diferentes em tamanho, em porte. De uma maneira geral, Camila, quando a gente fala em mineração, onde a gente prevê a comercialização de bens com o resto do mundo, isso se torna ainda mais importante. Tá? É cada vez mais cobrado que as minerações tenham os seus selos verdes. Então, qualquer empresa que for produzir no Brasil hoje para exportar, seja lítio, as terras raras, cobalto, estou falando assim mais nos críticos estratégicos, elas vão ter que ter esse comprometimento com o meio ambiente, tá? Bom, a gente conversou com o professor André Silva, que é engenheiro de Minas. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, professor. Falo professor porque ele também trabalha na Universidade de Catalão, né? Universidade Federal de Catalão, o FCAT, está até aqui na camiseta do professor. Obrigada, viu? Seja bem-vindo sempre ao Conexões e uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Camila, pelo convite. É sempre um prazer estar podendo falar com os telespectadores da TV UFG. E para aqueles que gostarem e quiserem saber mais sobre o assunto, fica aqui o convite para nos conhecer, vir visitar o nosso laboratório. Estamos sempre de portas abertas para a comunidade. Muito obrigado. Até mais.